Fala pessoal, tudo bom? Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pessoal, estou aqui no laboratório fazendo aí alguns testes de uma fonte, de um projeto de uma fonte de bancada. Vai ser aí futuramente a fonte de bancada 2.0. Já fiz aí, pessoal, um projeto com vocês, né, um passo a passo de uma fonte baseada naquele regulador LM317. Mostrei para vocês a montagem da caixinha, tá? É uma fonte aí que se baseia nesse circuito integrado, né? Que vai de 1.25 volts a 25 volts aproximadamente. E quero dar aí uma sequência mostrando para vocês aí uma outra fonte, né? Só que aí esse vídeo na verdade é uma prévia só estou fazendo umas experiências aqui para a gente chegar aí depois num projeto bem detalhado, num projeto bem quase que profissional, vamos chamar isso de semi-profissional. E hoje então eu estou fazendo esse teste, tá? Então é uma fonte, eu pretendo fazer uma fonte aí que vá de 0 a 50 volts por volta aí de 3 amperes. E a base dessa fonte não é nenhum circuito integrado, ele vai ser tudo com amplificador operacional e transistores. Então vai ser uma fonte linear, tá? Uma fonte que inclusive eu pretendo aí depois na parte do mostrador, né, de corrente de tensão, eu pretendo aí fazer de repente até com um galvanômetro para ficar aquele aspecto vintage, né? Um aspecto de uma fonte aí mais antiga, tá? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aí essa prévia, o que está sendo feito, tá? As experiências que eu estou fazendo aqui no laboratório, utilizando aí dois transistores em paralelo, um 2N3055, tá? E os circuitos aí auxiliares com amplificador operacional, tá? Então, antes de eu vir aqui na bancada, vamos lá no computador, eu quero mostrar para vocês a simulação desse circuito aí que eu estou montando aqui na bancada. Vamos lá, vem comigo. Vou explicar para vocês agora o circuito que eu montei lá na protoboard e também lá na bancada, lá com o circuito híbrido que eu já vou estar mostrando para vocês daqui a pouquinho. Bom, esse circuito ele utiliza 4 transistores, a gente pode observar aqui, ó, tá? 2 transistores de potência, que é o 2N3055, e 2 transistores de média potência, que é o tipo 31, né? Pode ser o tipo 31A, tipo 31C, de preferência o tipo 31C, tá? Porque ele tem uma tensão de coletor emissor maior, e um transistor, pessoal, que é o MJE13003. Tá? É importante que eu utilize esse transistor não precisa ser de muita corrente, porém é um transistor que precisa ter uma tensão elevada. Tá? Eu tô utilizando esse transistor porque eu tinha ele aqui na minha gaveta. Tá? É um transistor que, se não me engano, até 400 volts ele aguenta, então é um transistor de alta tensão. E esse circuito também utiliza um amplificador operacional, que é o CA3130, e mais alguns resistores aí, capacitores. Bom, a configuração que eu tenho aqui é uma configuração de uma fonte linear, tá? Então, os transistores de passagem são o 2N3055, que estão dispostos aí em paralelo. Então, quando a gente fala paralelo, eles estão aí com os coletores interligados, a base interligada, e o emissor está interligado por meio de 2 resistores aqui, para justamente reduzir o efeito, né, da diferença entre as características de base emissor de cada transistor. Né? Por mais que você compre um transistor do mesmo lote, do mesmo fabricante, ele nunca vai ser igual. Então a gente nunca pode pegar e ligar o emissor diretamente no outro emissor. Tá? Isso faz com que aí eu possa acarretar problemas devido à diferença, né, da característica, né, da curva tensão-corrente da junção base-emissor. Então, para eu reduzir esse efeito, a gente coloca aqui um resistor em série. O tipo 31 está funcionando como uma fonte de corrente aqui. Então, ele está nesse conjunto todo, né, numa configuração Darlington. E quem fornece a corrente para o tipo 31 é o outro transistor que está sendo alimentado aqui pela saída do amplificador operacional, tá? Que é o MJE13003. Tá? Então, variações aqui na tensão de saída vão fazer com que a corrente de coletor de Q3, né, forneça a corrente para o tipo 31, que consequentemente vai fornecer a corrente, né, e tensão aqui
na base dos transistores 2N3055, tá ok? Bom, o amplificador operacional está sendo alimentado com 12 volts, tá? A gente pode observar aqui com 12 volts, e eu tenho aqui um ramo de realimentação, tá? Que é formado aí por um divisor resistivo, que é o resistor R3 e o resistor R4. Tá? É muito importante que na montagem, né, o resistor R3 e o R4 fique o mais próximo possível, né, do borne de saída. Tá? Então, se você for fazer um gabinete, né, é necessário com que esse fio aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui, esteja conectado junto ao borne de saída, porque aí você vai estar reduzindo o efeito da resistência dos cabos e da trilha, tá? E você vai ter uma regulação de carga melhor, ok? O resistor R2 só está fornecendo uma carga aqui para efeito de teste. Na minha bancada vocês vão ver que tem um resistor de 10K e mais um capacitor de 430 microfarads. E algumas considerações nós temos que falar aqui para vocês, tá? Primeiro aqui, pessoal, quanto ao transistor 2N3055, tá? Esse cara aqui é um transistor de 15 amperes, 60 volts, 115 watts. Pessoal, isso não significa que eu consigo fornecer 15 amperes para a minha fonte, tá? Você pode ver que eu estou utilizando aqui, ó. Vocês podem observar que eu estou utilizando dois transistores 2N3055, tá? Então, teoricamente eu teria 30 amperes? Não, pessoal. Essa especificação, ela é uma especificação que considera uma temperatura de 25 graus, né? E não posso atingir a potência, tá? Então, se eu tiver com o meu transistor numa potência elevada, obviamente que essa corrente ela vai cair, tá? Então, na verdade, a gente não pode olhar as especificações de forma isolada, né? Ah, eu tenho 15 amperes, tenho 115 watts, não é isso, pessoal, tá? A gente sempre tem que olhar o conjunto. Então, aqui, a gente tem uma curva, né, que já mostra a especificação da potência desse transistor em função da temperatura, né? Então, do case aqui, ó, case temperatura, se eu tiver 25 graus, ó, quer dizer, na temperatura ambiente, eu vou ter aí os 115 watts que o fabricante fornece, tá? Só que um equipamento, você pegar uma fonte, né, linear principalmente, ela vai aquecer, né? A gente vai passar aí uma corrente por ela, vai existir uma tensão coletor-emissor, e aí vai ter uma potência dissipada. Essa potência vai, dependendo do dissipador, se tiver cooler ou não, né, o transistor ele vai aquecer. Vamos imaginar que ele chegasse aí a 70, 100 graus. Vamos supor que chegasse aproximadamente 100 graus, tá, o encapsulamento dele. Bom, em 100 graus a gente pode observar que a potência já caiu aí para em torno de 70 watts. Então eu já não tenho mais os 115 watts, e sim eu tenho os 70 watts, né, que estão especificados aqui para uma temperatura de 100 graus centígrados. Então, sempre considere isso, pessoal. Se você estiver trabalhando com um transistor de potência, né, você tem que saber qual a temperatura máxima que ele vai trabalhar para você poder especificar a máxima potência dele, tá? Bom, mas aqui, pessoal, a gente tem também a corrente, né, ó, a corrente de coletor, a máxima corrente de coletor em função da tensão de coletor emissor, tá? Então aqui a gente tem, ó, correntes, né, da ordem aí de 15 amperes. Aqui ele colocou quanto? Ó? 15 amperes, né? Então ele colocou uma corrente de 15 amperes, só que essa corrente aqui, ó, de 15 amperes, pessoal, é numa especificação de 50 microsegundos. Então veja bem, pessoal, olha só, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha um datasheet, tá? A gente tem que saber especificar e saber interpretar, né, as informações que estão no datasheet.
essa corrente de 15 amperes é na condição, né, de 50 microsegundos, ou seja, eu vou ligar o transistor durante um tempo de 50 microsegundos. Tá? E veja bem, se eu tiver uma tensão de coletor emissor de 10 volts, então, seguindo essa curva de 50 microsegundos, eu posso então ligar, né, o transistor 50 microsegundos numa corrente de 15 amperes quando a tensão de coletor for 10 volts. Mesma coisa para 20 volts, né? Só que para, por exemplo, aqui ó, entre 40 e 60, eu tenho 50 volts aqui, ó. Então 50 volts já cai aqui, ó, a corrente para 10 amperes, ó. Então já está aqui 10 amperes em 50 microsegundos, tá? Então tem que tomar em consideração isso, tá ok? E isso também, pessoal, considerando temperatura de 25 graus centígrados, tá? Se eu for considerar uma corrente contínua, tá? E eu tiver, por exemplo, uma tensão, né? Vamos imaginar, vamos voltar aqui no nosso exemplo, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma tensão de 1 volt, tá? Então, ó, a tensão de saída aqui do meu circuito seja 1 volt. A tensão de entrada é 60 volts. Eu vou ter 59 volts em cima do meu transistor Q1. 59 volts dá praticamente 60 volts aqui, pessoal. Olha só, 60 volts, praticamente. Então, essa tensão contínua aqui, ó, ela cai para cá, ó. Então, ela vai ter aqui 0,6, menos do que 1 ampere, pessoal. Olha só, hein? Deixa eu até aproximar aqui para vocês, ó. Para a gente poder verificar isso aqui, ó. O que eu quero que vocês entendam, ó. Vou voltar aqui, ó. Se eu tenho, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou ligar esse aqui, tá? Eu estou com 50 volts aqui, ó, na minha saída. A gente pode observar aqui, ó, né? Eu tenho 50 volts. Eu vou colocar aqui, ó, na minha tensão de saída, eu vou colocar 1 volt. Deixa eu ver quanto vai dar aqui, ó. Ó, eu estou agora com 1.1 volt na tensão de saída, tá? Então, deixa eu colocar aqui ó, o voltímetro para vocês observarem, ó. Eu estou com 1.11, ok? E quanto que está a tensão aqui em cima do transistor? Então, desse lado, ó, eu tenho 60 volts. E do outro lado, eu tenho 1 volt. Então, eu vou ter praticamente, vamos dizer aí, 60 volts. Tá? Praticamente 60 volts, pessoal. Então, 60 volts vai estar aqui, ó. Tá? 60 volts vai estar aqui. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. Para eu poder escrever aqui, ó. Ó, a gente tem aqui 60 volts, ok? Que seria este ponto aqui, ó. Ó, e tensão contínua, né? Vamos imaginar que a corrente, então, é contínua. Então, a corrente seria essa curva aqui, ó, tracejado, tá? Então, a gente teria aqui neste ponto, ó, aqui, ó, a gente teria o ponto onde a tensão de coletor emissor é de 60 volts. Nesse momento, ó, o que a gente tem aqui, ó? Uma corrente, ó, que vai ser o quanto aqui, pessoal? Olha só, né? Uma corrente aqui que deve ser aqui 0,6789, 0,67 800 mA. Então, pessoal, eu tenho aqui, ó, 800 mA. Deixa eu anotar aqui, ó. 800 mA de corrente aqui, ó. Ok, pessoal? Então, veja o quanto caiu, né? Veja o quanto que caiu aqui, ó. Aqui está mostrando, ó, que a gente tem 15 amperes, né? Só que não é 15 amperes, é nessas condições, né, de tensão de corrente contínua, tensão de coletor emissor de 60 volts
eu vou ter então 800 miliamperes, 0, não é nem 1 ampere. É isso, pessoal. Então, isso também é o que? É uma temperatura, ó, vamos colocar aqui, ó, temperatura de quanto? De 25 graus, ó. Então, se eu tiver a 70 graus, essa corrente já não vai ser mais 800 mA, vai ser menor. Tá? Então, é importante que a gente tome cuidado para a gente poder fazer o circuito aí e não dê problema. Tá? Então, a princípio, a gente vai fazer um teste, depois a gente vai ver se a gente consegue, se a gente vai realmente selecionar esse transistor para uso ou vai usar um outro transistor. Tá? E a gente vai fazendo os testes dessa forma. Aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês, até para não ficar muito comprido esse vídeo, quero mostrar para vocês aqui o circuito, né? Eu já mostrei que eu variando a tensão aqui, ó, V3, eu consigo atingir aqui uma tensão, por exemplo, de 1.1, né? Ó, ligando aqui, ó, eu tenho 1.1. Eu quero passar, por exemplo, 1 ampere, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, nessa minha carga, 1 ohm. Então, eu tenho 1 ohm. Eu tenho aqui agora, ó, uma corrente de 1.11 amperes. Potência em cima aqui do meu... Olha só, a potência que eu tenho aqui, ó, em cima do transistor, 33 watts. 32 watts em cima do Q2 e do Q1, 33 watts, 32.6. Em cima do Q5 eu tenho 200 miliwatts e em cima do Q3, 46 miliwatts. Tá? Você pode ver que a potência fica muito grande em cima aqui do transistor de passagem, né? O transistor de passagem Q2 e Q1. Tá? Isso ocorre principalmente quando eu estiver passando uma corrente de 1 ampere, corrente máxima, e a tensão de saída mínima. Se eu, por exemplo, agora ajustar aqui agora a tensão para 50 volts na saída, né? Vamos colocar agora aqui, vamos voltar aqui para 50, uma carga de 50 ohms e tensão de 50 volts, ó, 50 volts, 1 ampere. Vamos ver quanto que está a potência agora aqui no transistor, ó. Caiu para quase 5 watts, ó. Caiu para quase 5 watts. Então, nessa situação, o transistor aguenta mais, né? Qual que é a situação crítica do meu circuito aqui? A situação crítica é quando eu tenho a corrente máxima e tensão mínima. Que aí a tensão fica em cima do transistor de passagem. Tá? Então, muito provavelmente, a gente vai ter que colocar mais transistores aqui, para a gente dividir a corrente, para poder chegar nessa especificação aqui. Para a gente não ultrapassar essa especificação, senão ele vai queimar. Ok? Então, pessoal, vamos para a bancada agora e vamos ver tudo isso aí funcionando. Vamos lá. Então, pessoal, vocês estão já visualizando aqui a montagem que eu fiz dessa fonte, né, desse regulador aqui de tensão. Você já pode estar observando que a gente tem aqui dois transistores, né, transistor aqui do tipo NPN, transistor de potência, que é o 2N3055. Eles estão colocados em paralelo, tá? Então base com base, coletor com coletor, e o emissor, como a gente viu lá no esquemático, tá? Tem aqui, né, os resistores de realimentação, tá? Que a gente não pode ligar aí justamente completamente em paralelo, né? Por exemplo, emissor com emissor, porque entre base e emissor nunca é igual um transistor ao outro, tá? Sempre existe uma ligeira diferença e isso poderia acarretar problemas aí, inclusive a queimar um deles e consequentemente na sequência queimar o segundo transistor. Então é necessário que se coloque resistores, tá, em série com o emissor para que a gente possa estar então ligando esses dois transistores em paralelo, tá? Ligando os transistores em paralelo, a gente divide aqui praticamente a corrente na metade, tá? Então a corrente total vai ser dividida metade para cá e metade para o outro transistor. Aqui a gente tem o tipo 31, tá? Que está funcionando aqui como uma espécie de Darlington, né? Então ele vai trabalhar aqui como um amplificador de corrente, que vai mandar, então o emissor dele manda a corrente na base dos dois transistores, tá? Aqui a gente tem o capacitor de saída, de 470 microfarads por 63, se não me engano, e tem uma carguinha aqui de 10K, 2 watts.
tá? Tem que ser aqui em torno de 2 watts ou mais, porque sempre aquece aqui um pouco, tá? Aqui, pessoal, deixa eu aproximar um pouquinho mais, ó. A gente tem aqui a parte de controle, tá? Que é baseado no amplificador operacional, o amplificador CA3130. Aqui eu tenho um trim-pot que faço ajuste da tensão de saída, tá? Claro que tudo isso aqui é um protótipo. Aqui eu tenho um transistor de alta tensão, tá? Que é o transistor MJE 13003, tá? E tem todo o circuito aqui. Vocês podem observar, pessoal, aqui, ó, que essa montagem, né? Deixa eu afastar um pouquinho aqui, ó. Que essa montagem é uma montagem híbrida, tá? Você tem aqui, ora, uma protoboard, tem a parte aqui de montagem onde exige uma corrente maior, tá? Então a corrente maior exige que eu tenha um contato melhor também, tá? Então, por isso que aqui é tudo soldado, tá? Isso aqui é um protótipo, né? Obviamente que depois, quando a gente for fazer realmente o projeto da fonte, vai ser feito aí todo o circuito, o layout da placa, tudo. Mas para poder testar, pessoal, aí vai a dica, né? Vocês podem estar fazendo uma montagem híbrida, tá? Que seria uma montagem com a parte do protoboard, onde tem aqui os amplificadores operacionais, e a parte onde é de potência, você pode estar ligando aqui com essa barra, né? Eu vou aproximar aqui, ó. Vocês podem observar que tem aqui uma barra de contato, tá? Onde é muito fácil você conectar aqui os fios, os terminais dos componentes, e você fazer, por exemplo, uma solda mais confiável, né? E também com os fios adequados, né? Com o diâmetro adequado para poder passar a corrente, e assim você não perder, né, a característica da tua fonte, né? Porque aqui no caso a gente está querendo fazer uma fonte que tem uma característica, uma especificação de uma fonte profissional, tá? Ou semi-profissional. Então, uma das características de uma fonte de bancada é você ter uma baixa regulação de carga, tá? Quer dizer, quando você coloca carga máxima na sua fonte, a tensão de saída tem que cair o mínimo possível. E para que ela caia o mínimo possível, é necessário com que a montagem seja muito feita, tenha muito cuidado em fazer a montagem. Se você fizer essa montagem totalmente em protoboard, muito provavelmente você não vai conseguir chegar na especificação do teu projeto, tá? E aí você não vai conseguir então validar o seu projeto, né? A gente quer aqui uma regulação de carga que ela esteja em torno de 0,05%, ou seja, se eu ligar minha fonte, colocar na tensão máxima e depois medir a tensão, ela está com 50 volts, e eu colocar a carga máxima nela, eu quero que a tensão de saída caia apenas 0,05%, tá? Que é uma especificação muito boa de uma fonte de bancada, tá ok? Então, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês o ajuste, né? Ó, aqui eu consigo fazer um ajuste de tensão, virando aqui o trim-pot, né? E consigo também, né, aqui, deixa eu só fazer aqui o ajuste de 50 volts, e agora eu quero mostrar para vocês a variação aqui, tanto no multímetro como no osciloscópio, para que vocês possam ver a tensão de saída. Vamos lá. Vocês já podem estar observando aqui que eu estou usando esse multímetro aqui site, o U1233A, para visualizar a tensão aqui de saída, tá? Ela está ajustada aqui para 50 volts, né? Vou aproximar aqui, deixa eu ligar aqui o backlight. Vamos fazer o ajuste que eu mostrei para vocês no trim-pot, ó. Então vocês podem observar, ó, que eu consigo variar então a tensão aqui do valor 0, né? Praticamente aí 0. Vamos deixar descarregar o capacitor, tá? E até a tensão de 50 volts, ó. Vamos subir. Ó, 13, 20, 30 volts, tá? E aí até 50 volts, ó. Ok? Vamos ver agora a variação no osciloscópio, para a gente poder ver como é que está a tensão, né? Como é que está o aspecto da tensão contínua no osciloscópio, mas por enquanto sem carga. Vamos dar uma olhadinha. Pessoal, estou usando aqui esse osciloscópio aqui, né, para fazer
a medição de tensão de saída, tá? É um osciloscópio analógico. Vou apagar aqui a luz para poder visualizar melhor aqui o sinal. A gente pode ver que ele está bem limpo, tá? O sinal aqui ele está bem limpo. Também está sem carga nenhuma por enquanto, mas vamos variar a tensão de saída aqui, ó, para vocês poderem observar como é que está funcionando isso aqui. Ó, vou diminuir a tensão. Dá o foco aqui, tá perdendo. Então tá aqui, ó. Vai estar para 0 volts. E vamos subir aqui ela para 50 volts, ó. Tá em 50 volts. Ok? Bom, agora vamos fazer um teste de carga dela, tá? Vamos colocar, medir a tensão de saída sem carga e depois colocar uma carga de 1 ampere e vamos medir quanto que ela está caindo. Vamos lá. Para teste da regulagem de carga, eu vou usar essa carga eletrônica, que é a BK Precision, a 8540, e eu vou então configurar ela para que ela possa puxar da minha fonte 1 ampere. Então para isso eu vou clicar aqui em View, ó. Ela já está configurada para 1 ampere, né? Caso eu quisesse outros valores, né? Por exemplo, eu posso deixar aqui 900, tá? Eu quero, por exemplo, 100 mA, posso deixar assim, tá? Por exemplo aqui, mas eu vou colocar então carga máxima aqui para mim, que vai ser 1 ampere, tá? Então vamos desligar. A gente pode observar que a tensão é 50.42, tanto no multímetro, vocês podem ver aqui, ó, tá? Ó, tanto aqui no multímetro 50.42, como na BK Precision 50.42.41. Por quê? Porque não está passando corrente, tá? O multímetro está medindo, né? As pontas do multímetro estão colocadas logo na saída da fonte, né? Como não tem carga que vá para dentro do multímetro, então a medição correta é justamente pelo multímetro. A medição que a carga eletrônica faz é uma medição mais errada. Por quê? Porque existe a perda aqui do cabo, né? Como vai passar uma corrente de 1 ampere por esse cabo, então vai passar, existe a resistência do cabo vermelho e a resistência do cabo preto. Isso vai dar uma queda de tensão, até porque a fonte, até a carga eletrônica mede aqui pelos terminais, tá? Então a medição correta é pelo multímetro, tá? Mas aqui serve para a gente ter uma ideia. Bom, vamos ligar aqui, a gente tem 50.42, vamos ligar aqui 1 ampere. Ó, nesse momento temos 1 ampere, passando 999 miliamperes, e temos 50.37, tá? 50.37 é a tensão aí de saída com carga, tá? 50.37, e a gente teria aqui 50.41 sem carga. Então vamos fazer um cálculo agora para a gente ver qual que é a regulagem de carga dessa fonte, desse circuito aí. Vamos lá. Para a gente fazer o cálculo, né, da regulagem de carga, a gente vai colocar o valor, né, que é 50.41, 50.41, que é o valor da tensão sem carga, e 50.37, acho que foi isso, né? 50.37 menos e 50.41 divide vezes 100. Então a gente tem uma regulagem de carga de 0,08, tá? 0,08. Então, pessoal, aí muito bom, né? Estamos chegando aí numa especificação, a gente quer chegar em 0,05, tá? Então a gente tem que considerar ainda que tem aí nas perdas da montagem, tá? Depois que fizer um layout e também a gente especificar a parte aí de repente do amplificador operacional, do transistor, ainda vou fazer alguns testes para a gente poder chegar aí em 0,05, né? A gente está chegando aqui em 0,08, tá? Então, isso é a regulagem de carga, ok? Bom,
Então, pessoal, basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não se esquece de se inscrever no meu canal, habilitar o sino para que você possa receber aí as notificações dos nossos vídeos. E esse vídeo, na verdade, é uma prévia, né, de um vídeo aí dos vídeos futuros que eu pretendo fazer do projeto da fonte de bancada 2.0. Tá? Comentem aí, pessoal, embaixo se vocês querem realmente ter aí essa série de vídeos aí para instrumentação de bancada. Ok, pessoal? Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Fui!